Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson e meu celular é made in China. Eu sou o Cadu e meu celular é novo. Eu sou a Alissa e o meu iPhone é velho. E eu sou a Lívia e o meu iPhone é comunista. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que sabe tudo de tecnologia, mas às vezes deixa o celular cair na cara quando está deitado. Bem-vindos de volta ao nosso podcast, que esta semana chegou adiantado e super bem frequentado. Quer dizer, pera, quando sou só eu aqui, o podcast por acaso tá mal frequentado, é isso? Então, como eu ia dizendo, o Natal tá chegando e nós resolvemos comemorar com um bate-papo descontraído sobre tecnologia, que pode trazer umas ideias bem legais aí para os nossos ouvintes. Pois é, e hoje não é dia de algoritmo, não é dia de estratégia, não é dia de backup. Quer dizer, é sim, todo dia é dia de backup, tá, gente? Mas fora isso, hoje é dia de papo bom. É isso aí. E como vocês já notaram aí na nossa abertura, nós estamos muito bem acompanhados de duas pessoas super bacanas. Uma delas é uma pessoa super querida que eu adoro e a outra é o Cadu. Ops. Já vou dar o spoiler aqui, e o Cadu é o marido da Lívia. Viu, Lívia? Esse é o marido, você lembra, né? Tô lembrado, né? Então, mas falando sério, vamos deixar os dois se apresentarem, né? Tá bom, então vamos começar por ordem de preferência. Alissa. A Alissa também é blogueira desde 2013 e tá falando com a gente direto de Portugal. Bem-vinda, Alissa. Oi, gente, obrigada por me convidarem. Na verdade, eu tenho blog desde que eu era pequena, quando aquela coisa de diário virtual, sabe? E aí um dia eu pensei, não, eu consigo fazer algo melhor. Aí eu criei meu blog atual, que se chama, muito original, se chama Alissa Prado, que é o meu nome, porque eu não sabia sobre o que eu ia escrever. Daí eu pensei, vai que vire um diário de novo, né? Vou só deixar com o meu nome. Então, é isso. Mas eu escrevo mais sobre viagem, normalmente. Maravilhosa! Mas agora, deixa eu limpar minha barra também, né? Aqui apresentar o Cadu. O Cadu também atua comigo lá no Malas Pra Que Te Quero, mas esse não é a nossa profissão principal, né? Conta aí um pouquinho do que você faz. Pois é, eu sou um programador que gosta de desenhar e um desenhista que gosta de programar. E nas horas vagas eu faço mais um pouquinho disso aí, basicamente. E, enfim, estou nessa área de tecnologia já há bastante tempo, trabalhando com desenvolvimento de sites, animações e essas coisas que a gente adora. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Explica pra gente, Lívia, como que vai funcionar. Então, para quem está ouvindo entender o nosso bate-papo aí, vamos explicar um pouquinho. Então, pensem que nós temos aqui na nossa frente algumas cartas virtuais com perguntas que de alguma forma se relacionam à tecnologia ou às tecnologias, né? Sejam atuais, passadas ou futuras. E aí, um por vez, nós vamos puxar as perguntas, né? E os demais têm que responder com a sua experiência pessoal. Tá, legal. Então vamos lá, eu começo então. Primeira rodada, minha pergunta. Como bom especialista ou entendido em tecnologia, qual tarefa familiar sempre foi delegada para você desde a infância? Olha, para mim, qualquer coisa que tivesse eletricidade. Inclusive instalar a máquina de lavar, esse tipo de coisa, assim, o que não fazia o menor sentido, mas as clássicas, né, de videocassete, filmador, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é o clássico, além das bizarras, como essa que eu falei. O meu ambiente familiar, eu acho que também eu filmava, eu fotografava os eventos, mas eu não acho que era nada demais, assim, porque os meus pais, eles também sempre foram relativamente envolvidos com tecnologia. Mas eu sempre fui muito solicitada fora da minha casa. Então, em todas as escolas que eu estudei, os locais que eu trabalhei, sempre eu era responsável por qualquer cabo a ser conectado em qualquer dispositivo e também por qualquer computador travado. Então, eu era super helpdesk onde quer que eu passasse. Eu sou basicamente igual a Lívia. Aqui em casa, meus pais também trabalham com tecnologia, então sempre foi meu pai que formatou o computador, que reiniciou o modem quando precisava. Só que daí um dia eu aprendi a fazer isso tudo e depois que eu aprendi, tudo passou pra mim. Acabou. E, claro, pros amigos que, né, você tá lá na casa, não estão fazendo nada. Meu computador tem esse problema. Acabou, você tá lá formatando o computador, você achou que tinha te convidado pra lanchar? Não.
É, Só pra formatar o computador. Então, a minha família já é um pouco mais desconectada, assim. Ela nunca foi muito interessada em computador, essas coisas, né? Então, a memória que eu tenho de infância foi mais ser o responsável por exemplo, programar o videocassete para gravar. Aquela coisa super complexa que ninguém entendia na época, né? Agora, falando mais de computador, eu lembro que mais na adolescência eu cheguei a fazer algumas coisinhas de, tipo, criar banco de dados no DBase para um tio, resolver problema do porquê a impressora não imprime, mas eu nunca tive muita exigência, assim, de parte familiar, não. Pô, mas você conseguiu descobrir por que que a impressora não imprime? Isso realmente, olha. não, e se você não teve esse tanto de demanda, você teve infância e adolescência, coisa que nós perdemos. Olha o drama. Tem a ver um pouco com a idade também, né? Acho que na minha época não tinha computador quando eu era jovem. Eles chamavam ele pra ajudar a consertar o fax. Olha, Vamos para a próxima. Cadu, puxa a pergunta aí. qual programa ou software vocês mais usam na vida, no dia a dia mesmo? Então, eu sei que essa pergunta tem mais a ver com os programas que eu uso para trabalhar, eu imagino. E aí eu acho que para falar da atualidade, eu diria até que é o Spark AR, que é o programa de filtros do Instagram, né, que a gente usa. Acho que eu tô usando bastante esse mês. Mas eu tenho que admitir, que eu não sei se é meio mentira aí, se eu não falar, que grande parte do meu trabalho ele é atendimento, né? Então, infelizmente, nenhum programa nunca vai ganhar do WhatsApp. Então, a gente faz tudo pelo WhatsApp, né? Então, assim, sei lá, grupo de família, até todos os clientes, na verdade, atendo pelo WhatsApp. A gente manda arquivo pra gente mesmo, né? Pede pizza pelo WhatsApp, enfim, eu acho que eu uso muito o WhatsApp, mais do que eu gostaria, mas também não vou cuspir no prato que eu como. Eu acho que ele é muito útil pra mim. E você, Alissa? Bem, mais óbvio é o Chrome, né? Que eu uso o tempo inteiro pra tudo. Mas pra não ser uma resposta tão óbvia, eu vou dizer que o Photoshop, que eu usava pra fazer os meus templates desde que eu era pequenininha com as imagens da Hello Kitty, até hoje que eu uso pra fazer as imagens do blog e editar as coisas. Eu copio, acho que a Alissa, acho que a minha resposta mais rápida é o Chrome, né? Que fica o dia inteiro conectado nele, mas se não levar em consideração o browser, essas coisas, eu acho que o que eu mais uso realmente é o Notepad do Windows. Nossa, verdade. É o programa que eu mais uso para anotar coisa, fazer o bloco de recado. E tirando essa parte de trabalho, eu uso bastante o podcast Addict para ouvir podcast. Acho que são esses dois programas que eu posso citar. Legal, a Alissa desqualificou a gente, né? Porque eu também vou falar Chrome. No meu caso, como eu sou programador, então é o dia inteiro e a gente usa as ferramentas de desenvolvedor para, enfim, identificar erros e fazer outras configurações. Então, não só para navegar no meu caso, mas acho que o Chrome ganha disparado das outras ferramentas. Bom, minha vez agora, né? Falando ainda de programas, vocês têm algum aplicativo ou software que descobriram recentemente e não sabiam como viviam sem ele, né, até hoje? Nossa, olha, não é tão recente assim, acho que eu comecei a usar no começo do ano, mas eu não sei como eu vivi sem uma VPN até agora. Só o fato de eu poder assistir qualquer catálogo de Netflix que tem. Então, assim, ó, pra mim foi um negócio mágico. Além de que agora que eu mudei pra Portugal, vários sites tipo banco, pagar a conta da net, tem tudo, eu preciso da VPN fingindo que eu tô no Brasil pra resolver. Então, assim, eu não sei. E agora eu também uso Hulu e Disney Plus. Então, assim, olha, VPN, te amo. Eu tô vendo que a escolha dos participantes foi bem interessante, porque a minha resposta também é VPN. Pô, desculpa, eu tô roubando a resposta, Ana. Foi mal. Não é tão recentemente assim, eu passei a usar bastante VPN já há uns 4 anos. E, cara, é a melhor coisa pra você se proteger. E essa vantagem que a Alissa comentou de acessar catálogos de outras regiões, cara, é maravilhosa. Eu uso NordVPN. Qual que você usa, Alissa? Eu uso ExpressVPN. A gente usa Nord também. Poxa, o VPN realmente é bem bacana. No início eu falei que eu tô de celular novo, né? Então eu tô me divertindo recentemente com alguns recursos, tipo aqueles que você aponta a câmera para um lugar, para uma direção, e ele mostra estabelecimentos, restaurantes que existem naquela direção em tempo real, assim, enfim, essa interação, realidade aumentada, esse tipo de coisa. Então é o que eu tô mais me divertindo, assim, o que mais me surpreendeu, especialmente porque eu sei que muita gente já usava isso há um tempo, mas enfim, esse recurso de realidade aumentada e geolocalização dos celulares eu acho que é uma coisa muito legal.
Qual que é o celular que você tá usando? É nativo do celular esse que você usa? É assim, eu tô com um S10. Ah, que legal. Mas não falamos marcas, não, mentira. Bom, o que eu vou falar não é nem tão novo assim, mas eu nunca tinha me dado o trabalho de testar. Aí recentemente alguém, né, ouvi alguém falando e lembrei de baixar, que é um que chama Clip, é um programa, um software. Existe mais de um software desse tipo, né? Mas ele é basicamente um programa de gestão da área de transferência do nosso Windows. Ou seja, aquelas coisas que a gente copia para depois colar. E aí ele permite que você cole não só a última coisa que você copiou, mas também a penúltima, antepenúltima e tal. Enfim, dá para armazenar ali 10, 20, 30 snippets ali e, né, ter todos disponíveis para colar mais tarde. Então ele funciona para texto, mas também para imagem. Eu acho que para quem trabalha muito com texto, como nós blogueiros, ele é bem útil. Então assim que eu vi essa pergunta, eu falei, eu vou citar, porque eu tenho realmente, assim, cada dia que eu colo uma coisa que eu, na verdade, copiei hoje cedo, e aí lembro, poxa, esqueci de colar aquilo, e aquilo tá lá disponível ainda, eu sinto que eu venci na vida mais um pouquinho. Gente, eu não conhecia o AB e eu preciso disso na minha vida. Precisa, cara. Nossa, muito. Tá, minha vez então. Essa é difícil. Se vocês fossem obrigados a se desfazer imediatamente de algum dispositivo que vocês têm, qual seria o dispositivo? É realmente difícil, mas eu acho que seria o e-reader que eu tenho, aquele leitor digital de livro. Eu comprei pensando que eu ia usar bastante, que todo mundo falou muito bem, de que é quase como ler no papel, essas coisas, mas eu acabei que não me adaptei muito, não. Eu ainda prefiro a mídia física, né? E quando eu vou ler algo digital, o iPad já resolve o problema. Acho que talvez no futuro meus olhos sofram com isso, mas eu acho que é muito mais fácil você ler no iPad do que você ler no como chama isso da Amazon? Amazon... Kindle. Isso. O meu é da Sony, é um e-reader da Sony, mas eu não me acostumei muito. Então esse aí eu me livraria. Olha, eu me livraria da minha câmera fotográfica, que é semi-profissional, porque eu acho que pro meu estilo assim, não faz mais sentido carregar aquele trambolho para as viagens, para ir em qualquer lugar. O celular hoje, cada vez mais, né, com as câmeras melhorando e todos os recursos, acho que super bem. Então, eu acho que seria esses aparelhos que servem para uma coisa específica, tipo só tirar foto, por exemplo. Acho que seria isso. Bem, eu me livraria da câmera do Cadu. Pô, ele escolheu a câmera, não dá. Bom, mas então, eu pensei bastante nisso porque eu não uso tantos assim, mas eu dei uma pensada e eu acho que é uma coisa que eu uso muito, mas provavelmente ela pode ser substituída por outras, é o iPad. Então eu uso o tempo todo, eu vivo com o iPad, eu durmo com ele do lado, eu viajo com o iPad o tempo todo, ele tá super estragado, inclusive, porque ele é de muitos anos, mas com certeza eu consigo fazer tudo que o iPad faz, eu consigo fazer ou no celular ou no laptop, então, se eu tivesse aqui obrigada, porque a Alice é uma carrasca que está me obrigando, eu poderia me desfazer do meu iPad. E você, Alice? Olha, eu vou dizer a câmera também, a semi-profissional, porque realmente agora o celular já faz, né, tudo. Eu tinha pensado em dizer o meu Kindle, mas a verdade é que eu uso ele todos os dias. E eu acho que eu prefiro desistir do meu computador antes de desistir do meu Kindle. Edson, não sei como você respondeu isso. Porque, olha, todo o tempo eu tô lá lendo, mas eu também passo 2 horas no trem agora, né? Então, faz sentido que eu uso ele o tempo inteiro. É verdade. Mas acho que eu vou com a câmera mesmo. Na verdade, sempre tem a opção também. Quer dizer, eu optaria por abandonar o laptop. Isso significaria parar de trabalhar e viver de luz. Isso que eu ia falar, se a gente não trabalhasse, eu liberava o laptop também. Já que não é possível, eu fico com a câmera mesmo. Como que você se organiza? Qual o seu fluxo de tarefas e compromissos? Se você usa algum organizador, agenda, calendário? Olha, eu não sou muito fã de datas, na verdade, mas eu adoro listas. Então, normalmente, quando eu estou fazendo algum trabalho, enfim, para qualquer tipo de cliente, eu gosto de listar com detalhes os tópicos que eu tenho que executar para concluir aquela tarefa, ou enfim, aquele trabalho, porque eu também sou ruim de memória, então me ajuda a lembrar tais pontos já foram feitos, tais pontos ainda estão pendentes, e também essa sensação de você ir concluindo e dando um check em cada ponto, eu acho que é bem legal. Então, para isso, eu uso mais o Trello atualmente, mas tem também o Asana, tem o Monday.com, tem algumas outras opções, mas o Trello é o que eu mais uso. Bem, como eu e o Cadu, a gente trabalha na mesma companhia,
Eu também uso o Trello para tudo relativo ao trabalho, né? E recomendo, é bem visual, intuitivo, dá para ver no aplicativo de celular também. Mas eu ainda uso o bom e velho calendário, que tem uns espaços bem grandes para eu lembrar, assim, numa olhada rápida, né, os compromissos mais importantes de cada dia e não marcar nada em data errada. Então, assim, novamente, como eu comentei, para quem atende muitos clientes, é importante ter um recurso que numa olhada rápida você já saiba a sua disponibilidade mais ou menos ali. Então, eu uso um calendário que não é de parede, tá, gente? É ecologicamente correto, é um quadro branco que eu apago no fim do mês e preencho de novo, mas é um formatinho de calendário, então eu ainda acho isso muito útil. E os calendários digitais, como eu falei, eles acabam sendo pequenos para você enxergar tudo assim, não tem nenhum que eu tenha conseguido me adaptar. Então, para datas, eventos, eu ainda uso os calendários grandes e para tarefas e coisas de trabalho, Trello. Então, eu também uso Trello. Chocante. Patrocina a gente, Trello. Mas eu só uso Trello para as coisas que é de trabalho mesmo. E aí eu tenho um plugin, add-on, não lembro como é que chama no Trello, que é de calendário para transformar todos os meus boards no super calendário. Então eu consigo botar todos eles juntos, consigo ir arrastando as coisas para criar todo o meu calendário do mês, que é o que eu costumo fazer. Se eu sigo o calendário é outra história, né? Mas é como eu faço. Eu crio lá o calendário do Trello. Mas para médico, esse tipo de compromisso, eu uso o calendário do celular mesmo, qual eu nunca lembro de olhar. Aí no dia toca um alarme do nada, 1 hora antes, e eu tenho que sair correndo pra fazer tudo. Mas tá lá, pelo menos, Tá lá. sabe? Eu chego no médico. Então, a gente usa o Trello no A Vida Secreta dos Blogs, né, Lívia? Sim. Esse é um ponto que para controlar as datas e tarefas, mas individualmente, mais uma vez eu vou citar o bloco de notas do Windows. Eu anoto muita coisa no bloco de notas do Windows. Eu uso o calendário do celular também, que nem a Alissa. E eu uso uma tecnologia muito nova chamada caderno. Eu ainda escrevo tudo a caneta no papel. Eu me sinto bem, como o Cadu comentou, da alegria de você ticar uma tarefa. Eu gosto de riscar a tarefa com caneta. É muito mais gostoso de fazer. A minha pergunta, eu já quero responder, mas eu vou deixar por último. É o seguinte, o que mais te irrita na maneira como os outros usam certas tecnologias ou dispositivos? Então pode ser algo que várias pessoas fazem ou algo que alguém específico faz. Bom, essa coisa aí de falar de alguém específico, né, pra incentivar a gente a comprar briga com a família, né? Não vou nem entrar nessa cilada aí, não. Olha a DR gravada no podcast. Pensa bem, ele quer que eu fale do quê? Da família dele, imagina. Bom, mas assim, vou falar mesmo, né, de um grupo de pessoas que eu vejo fazendo uma certa coisa, que é gente tirando foto de viagem, especialmente, com tablet e iPad. Eu não sei se chega a me irritar, mas eu fico muito de cara, vamos dizer assim, porque antigamente eu pensava que acontecia por a pessoa não ter um celular à mão, mas hoje em dia continua acontecendo e eu acho muito improvável nesse cenário atual de alguém viajar sem celular, né, mas com tablet para tirar as fotos, sei lá. Enfim, eu acho que tem gente que leva para isso mesmo e eu nunca vou compreender. Mas tem gente que o tablet tem mais memória, ou a câmera é melhor que o celular. Alice, eu prefiro acreditar nisso, porque fora isso não faz qualquer. Eu consigo entender que deve ser isso, mas realmente eu empenho de ficar levando, né, o tablet na viagem. Gente, as fotos da Alissa com o tablet ficam excelentes, viu? Depois vocês dão uma olhada lá. Se eu tivesse um, talvez elas ficassem, ok? O que realmente me irrita não é como as pessoas usam, é como elas não usam. Que é você tá lá na conversa com seus amigos, tudo mais, alguém tem uma dúvida e ninguém abre o Google e responde a dúvida. As pessoas ficam lá debatendo e debatendo e debatendo, quando em 1 minuto você já podia tirar a dúvida e seguir a conversa, não teria briga, não teria nada. Tá lá o Google e ninguém usa. Eu não consigo entender a dificuldade das pessoas em procurarem as coisas no Google. Nossa, me irrita profundamente, assim, ó. Demais. E a primeira pessoa poderia ter pesquisado e nem iniciado a conversa, na verdade, né? Não, às vezes, né, tipo, alguém podia já saber, aí tudo bem, tranquilo, não precisa do Google, mas ninguém sabe, só fica lá debatendo por, sabe, 10 minutos. Se ninguém sabe, ninguém vai saber. Abre o Google e descobre, sabe? Gente, essa frase tá boa. Se ninguém sabe, ninguém vai saber, gente. Apenas, né, aceita. Vai ficar debatendo à toa, eu não consigo entender. Eu posso falar mal da minha filha? Não. Próximo. Não, né? Não, na verdade, eu só ia comentar que a Olivia tá naquela fase em que ela não consegue ver um episódio inteiro na Netflix.
Então ela parece, sabe aquele velho com controle remoto da televisão, assim, que fica mudando o programa e pulando cena toda hora? Então isso é algo que eu falava do meu pai e agora eu posso falar mal da minha filha, acho que esse é um ponto que pulou uma geração, que acho que eu não tenho muito esse tique, mas é um ponto que acaba me irritando bastante. Comigo tem a ver também com o fato de eu ser velho, me identifiquei, viu, Edson? Tipo, quando você marca com alguém, um almoço, um jantar, um encontro qualquer, e aí essa pessoa fica o tempo todo no celular, atendendo coisa de trabalho, respondendo mensagem dos outros, tipo, 1 hora de almoço você tem ali, e aquilo ser dividido com outras pessoas através da tecnologia. Então isso me irrita, eu acho que 1 horinha ali. Enfim, como eu falei, eu sou meio velho pra essas coisas. Da próxima vez, esconde o celular, Lívia. Várias indiretas nesse podcast, gente. Brincadeira, não sou 100% assim, só um pouquinho. Então, vamos lá. Minha pergunta com que frequência vocês limpam seus fones de ouvido? Mentira, brincadeira. Ufa. Nossa. Tô até aliviado agora. Aliviou, né? A Pona Berlinda. Não, agora é sério, vamos lá. Mas a pergunta é tão idiota quanto, mas essa eu posso perguntar. Qual o seu atalho de teclado favorito? Né? Seja porque você usa muito ou porque acha que economiza bastante tempo e você quer contar para os outros. Olha, o meu atalho favorito foi um que eu descobri recentemente. Eu acho que porque já é tão automático, acho que é Comando Ctrl Shift 4, veja bem. Que é pra tirar print screen só de uma parte da tela. Isso é mágico pra mim. Às vezes eu quero fazer alguma montagem no Photoshop, alguma coisa, e daí eu corto só o que eu quero da tela e colo lá. Perfeito, não preciso no Paint pra pegar nada, não pega a tela inteira. Muito prático. Nossa, eu amei quando eu descobri isso. Demorou só 5 anos pra descobrir que tinha isso. Agora eu amo. O meu é um que acho que ninguém conhece, que é um tal de Alt-Tab. Eu adoro o Alt-Tab, eu não consigo viver sem. E o outro é aquela rodinha do mouse que você aperta o botão e abre o site uma nova aba. Acho que são os 2 atalhos que eu mais gosto. O meu mouse como é que chama esse mouse mesmo? Roll. Como é que eu esqueci o nome? Ele não é mouse normal. Alguém lembra o nome? Aquele que eu rolo aqui em cima. Trackball que chama, lembrei, trackball. Trackball. Eu ia falar mouse rolon. Eu quase falei rolon, falei, não tô passando axila, não deve ser. Deixa a mão cheirosa já no final. E você, Cadu? Gente, eu esqueci a pergunta. Seu atalho de teclado favorito? Beleza. Eu gosto de vários atalhos do Photoshop, porque eu tenho preguiça de ir com o mouse lá na ferramenta e mudar para brush, aí usar, e depois ir para borracha e depois usar. Então eu fico com a mão esquerda apertando as teclas, tipo, a letra V, por exemplo, é do ponteiro normal, a letra A é de selecionar pontos de um vetor, e assim por diante. É quase um videogame, né? A mão esquerda com os comandos e a mão direita com o controle, né, da posição do mouse. Então acho que é o que eu mais uso de atalhos. Então, eu fiquei meio sem o que falar, eu uso mais ou menos o que vocês usam também, no geral, mas eu acho que o que eu mais uso é que o meu laptop, ele é comprado fora, é comprado na Inglaterra, então o meu teclado não é um teclado brasileiro, né? Então o que eu mais uso disparado é o meu atalho que é o símbolozinho do Windows e a barra de espaço que troca o meu idioma do meu teclado. Então tem que ir para português e inglês o dia inteiro, até porque eu também revezo muito nessas duas línguas. Então, fico o dia inteiro apertando isso e é isso. É o que eu mais uso. Próxima pergunta, então, a Alissa que vai trazer. Ai, queria tanto responder essa já. Se você pudesse acabar com uma rede social hoje, qual você escolheria e por quê? Sabe que eu não tenho um relacionamento tão tóxico assim com rede social. Então, não uso o suficiente. Então, apesar de ficar o dia inteiro conectado, não acho que eu tenho um vício ou tenho algum problema com rede social, não. O Facebook já é um moribundo, né? Ninguém mais realmente usa. Então eu acho que eu mataria o Instagram. Porque, cara, ninguém mais vê foto. E hoje todo mundo só usa stories. Então eu colocaria o stories de volta pro Snapchat, ou mesmo pro TikTok, mesmo sendo o TikTok com uma ideia diferente de vídeos, mas colocaria vídeo, né, no Snapchat e TikTok e matava o Instagram. Acho que já estava resolvido o problema. Eu vou ser muito sincero, eu sou zero de redes sociais.
Então, é até difícil dar uma opinião do que eu mataria assim, de redes sociais, mas eu acho que o Facebook... O WhatsApp conta como rede social, gente? Não. Ou não? Não é mexer no WhatsApp, não. Tô pensando assim, qual que eu acho que causa mais danos, entendeu? Não, então talvez fosse o Facebook mesmo, mas pensando assim, quanto que a falta de controle e o uso desenfreado assim, causam problemas, assim. Então, em relação a fake news, a divulgação do ódio entre as pessoas, enfim, eu acho que ele contribui para que o mundo não seja tão legal. Não, concordando com os meninos aí, só concordando também, acrescentando, eu no final acho que qualquer rede social tem uma grande, grande chance, não vou dizer que vai acontecer, mas tem grande chance de sempre evoluir para esse momento aí em que não dá mais para usar e que já ficou chato, já ficou tóxico e tudo mais, né? Então eu com certeza, até porque eu acho que eu sei o que a Alice vai escolher, eu tinha falado assim, não vou falar do Facebook porque a gente já mata dois de uma vez só. Então, assim, o Facebook é um que eu realmente também acho que não cumpre mais a função original, na minha opinião, de aproximar as pessoas lá, e é usado por coisas tão escusas, como o Cadu comentou aí, que eu não ligaria de acabar e zerar, não, entendeu? E qual será que é a mídia social que a Alissa vai escolher? Tchan, tchan, tchan. Gente, você sabe, né? Quantas vezes eu já falei, nossa, hoje é o dia que eu queria que o Instagram morresse, queria acordar e o Instagram não tá mais lá. Eu não sei, eu tenho muita versão do Instagram, especialmente porque quando eu comecei o blog, botava as coisas do blog, ele foi lá, mudou o algoritmo e matou tudo que eu tava fazendo. Então eu fiquei com muita raiva. Nunca superei, sou uma pessoa que guarda rancor. E assim, tem toda a parte do, né, de ser tóxico e a saúde mental das pessoas e tal, mas na realidade eu tenho rancor dessa rede agora. Por mim, ela podia morrer. Facebook eu ainda gosto por causa dos grupos só, mas não pra compartilhar nada, mas o Instagram mesmo, pra sempre chateada com o que ele fez. Posso nem fingir. Muito boa resposta. Falou com sinceridade. Não, é total, assim. Mas vamos dar um tempo para ela respirar, gente. Isso. Muita raiva nesse meu coraçãozinho. Tá, legal. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa aqui é legal. Qual tecnologia ou moda tecnológica você falou mal quando foi lançada, mas em algum momento acabou cedendo e usando? Olha, entregando a idade de novo, hein? O meu é o próprio celular, na verdade. Eu achava muito... Peraí, você estava nascido quando lançaram o celular? Então, nos primeiros dias... Era só mato. Era só mato. Aí alguém subiu no alto daquele morro cheio de mato para ver se pegava o celular. Mas a questão do celular foi que eu sabia que uma hora eu ia precisar, mas eu não queria ter, assim, eu achava que essa coisa das pessoas usando o tempo todo, interferindo no presencial, já me incomodava naquela época. Então, no último dia da promoção, 31 anos, eu fui lá e comprei um chip só para garantir, porque eu sabia que dentro de 31 anos eu ia começar a usar aquilo ali. Então, eu falei que eu garantia minhas ligações ilimitadas para, enfim, para outros telefones da mesma operadora e tal. Então, eu fui lá no shopping e comprei isso, mas foi, assim, só para garantir que eu fiz. Acho que foi isso. O que era isso? A Oi fez uma promoção em algum momento disso. Você tinha 31 anos de ligações grátis para outro Oi. Assim que a Oi que tava lançando a Oi, eu acho. Isso, exato. Aí eu fui no último dia e comprei o chip só porque eu sabia que dentro de 31 anos eu ia acabar cedendo. Mas eu não tava muito afim. Bom, o meu caso, eu sinceramente vai ser uma resposta até curta, porque eu não lembro bem o porquê. Eu só lembro que eu achava o smartwatch uma coisa meio estranha. Enfim, sei lá porquê, mas eu lembro, acho que no passado eu falei mal. Ainda não tenho, né? Mas eu certamente gostaria de ter hoje em dia. Uma coisa que eu achava que era totalmente inútil, que eu achava que era só aquelas modinhas de adolescente, era GoPro. Eu via as pessoas com aquele, porque não era nem moda o bastão ainda, né? Então eu via as pessoas com aquilo e pensava, nossa, que coisa idiota, sem sinceridade. Depois eu usei a primeira vez, eu peguei da minha irmã, que ela é mais nova, né? Ela adapta melhores tecnologias. Eu achei o máximo, eu nunca mais viajei sem depois que eu usei a dela a primeira vez. Fiquei assim, encantadíssima, aquele bastão maravilhoso. Nossa, paguei a língua totalmente na GoPro. Não, muito bem lembrado. Minha irmã que se deu mal, né? Porque daí eu peguei. Então, a minha, ela vai muito no caminho do próprio Cadu. A tecnologia aqui, sou muito burro, porque eu vou contar uma história junta também. É essa parte que tem a ver comigo? Eu não entendi, Edson. Então, foi o iPhone.
Como eu comentei, assim, eu sou velho, né? Então aí em 2008, quando eu fiz 30 anos, eu me dei de presente uma semana de viagem pra Nova York. Tinha juntado uma grana, fui no domingo e voltei no sábado. Peguei um hostel, mas nossa, hostel ruim, ruim, ruim. Assim, daqueles que o banheiro é tipo um armário e fedia muito, assim. Cara, era muito ruim. Mas eu tinha ido lá porque eu queria ir pra alguns shows, aí juntei um dinheirinho pra comprar eletrônico. E foi bem logo depois do lançamento do iPhone e do iTouch. Aí eu pensei, cara, ninguém vai querer um iPod pra falar com outras pessoas. O futuro é o iTouch. Um mini computador de bolso, a melhor coisa, um iPhone sem fone. Pra que eu vou querer isso? E comprei o iTouch. Visionário, hein? Muito burro, cara. Eu lembro que eu comentei exatamente essa frase. Falei, cara, quem vai querer um iPod pra falar com outras pessoas? E aí, ó, acertei o futuro. Tô rico, milionário. E aí, Cadu, qual que é a próxima pergunta? Ainda sobre tecnologias que não gostamos. Qual tecnologia nunca te pegou e por quê? Para mim são os AirPods, sabe aquele fone de ouvido da Apple, né? Não é uma tecnologia em si, mas é que ele parece uma bitucona de cigarro no ouvido, né? Então, assim, e nada contra quem usa, porque eu tô acostumando, eu tenho visto tanto que eu vou acostumando, mas eu acho que eu não ia conseguir usar sem ficar pensando nisso. Mas eu não sei, tá, gente? Do jeito que eu sou, amanhã eu apareço com um aí e vou ficar assim, eu falei mal de AirPod quando, gente? Imagina. Ah, mas é cigarro eletrônico. É cigarro eletrônico. E você, Alissa? Eu acho que foi smartwatch mesmo, que nem você falou. Começo a achava inútil, agora assim, não me atrai muito ainda. Gosto mais da ideia, mas ainda não acho que seria tão útil. Mas eu vejo bastante gente usando e eu fico, será que eu preciso de um? Eu não sei ainda o que eu acho, mas por enquanto o smartwatch não cedi ainda. Eu vou seguir sua resposta, mas eu vou ainda ampliar ela. O relógio de pulso, eu acho. Jesus! Então, Santos Dumont chegou. Não, mas falando assim, na verdade eu ia falar o smartwatch mesmo, mas eu fiquei pensando. Cara, assim, eu nunca tive relógio de pulso. Até tentei usar quando eu era mais novo, mas eu não gosto muito de acessórios, sabe? Tipo, colar, anel, pulseira. Me dá uns tique de usar, assim. Então, essas coisas assim que ficam no corpo, esses wearables, né, que o pessoal tá querendo desenvolver, eu não vejo muita necessidade, não. Acho que o smartwatch é algo que eu ainda não me pegou. Quem diria, gente? O Edson é naturista. Não gosta de nada wearable. Nada no corpo. No meu caso, é uma tecnologia que não tem nada a ver com internet, redes sociais e gadgets, etc. Mas o que nunca me pegou, o que eu acho estranho um pouco, são esses equipamentos, tipo, de cozinha, de fazer, muito específico de fazer, sei lá, panqueca, ou de fazer fritas sem óleo, coisas assim, porque eu sempre acho que são tantas peças que vai dar tanto trabalho depois de você limpar aquilo, que aí eu falo, cara, essa tecnologia não vai me ajudar tanto assim. Então eu prefiro optar por coisas mais simples, tipo 2 peças, sabe? A panela e a tampa só e tá tudo certo. Então eu vou falar isso por aí. Eu tô rindo porque tá tudo certo se você souber a receita, né? Acho que quem não sabe a receita vai ter que ir no outro equipamento. Mas enfim, realmente tem uns que são muitas peças. Eu anotei aqui, tá? Tá bom. Anotou o quê? Aprende a receita, né? Então agora, vamos lá. Nossa próxima pergunta, falando sobre procrastinação. Nossa. Né? Eita. Qual foi o seu rolê mais aleatório na internet, né? Aquele site ou vídeo em que você caiu e não tinha nada a ver com qualquer coisa que você pudesse estar pesquisando inicialmente. Mas ainda assim você ficou lá e fisgou sua atenção. Olha, são muitas respostas para essa pergunta, né? Mas um que aconteceu recentemente, que eu nem consigo lembrar como eu cheguei lá. Eu não lembro o que eu tava procurando, então que eu esqueci. Sei que eu passei 2 horas, eu tava aqui olhando o celular, não foi nem no computador, e eu acabei em um subtopic do Reddit que era sobre sogras, e daí era uma moça contando uma história sobre a sogra dela, mas a história durava 2 anos, gente.
Então foram tantos posts que a menina De fez. leitura, Eu fiquei horas lendo a história dessa moça. Melhor ler no Kindle, hein? Era assim, digna de filme, mas depois eu fiquei olhando, meu Deus, eu tô há 2 horas lendo isso aqui. Porque devia ser uns 40 posts. E daí o pior é que eu tava indo pelo usuário, então ela ainda postava em outros, e eu lia também, porque eu já era amiga da pessoa, né? Ai, gente, olha, eu nem consigo lembrar como eu cheguei lá. Isso que é o pior de tudo. Eu não sei como eu cheguei lá, mas eu cheguei e eu fiquei muito tempo. meu Deus. Ai, por quê? O meu foi no YouTube. Também não lembro exatamente o que eu estava pesquisando, mas eu achei um vídeo que não era BuzzFeed, não era nenhuma dessas grandes, né, desses grandes sites, mas era um especialista em que ele experimentava 2 tipos de produto e ele tinha que dizer qual que era o mais caro e o mais barato. Mas não era, tipo, queijo, chocolate, não. Ele experimentava sal, manteiga, e daí depois ele foi para os outros produtos e chegou finalmente em queijo, café, chocolate, carne. Cara, acho que eu vi a playlist inteira de vários especialistas dando a sua opinião do que era mais caro, o que era barato e o porquê. Jesus, Isso chamava passo a repasso, não era? eu não consegui nem visualizar o que esse cara ele tá falando, mas tudo bem. Tá louco. Ai, ai. Olha, o meu rolê aleatório não é algo muito demorado, mas é muito frequente, porque eu sou do tipo de pessoa que lê comentários. Ah, é. Ele lê comentaristas de portal, gente. Ai, Não só de portal, de qualquer coisa, né? Eu pesquiso várias coisas técnicas e aí eu fico lendo lá as respostas e tal, e aí eu incorporei isso pra tudo. Então pode ser um post de esporte até o lançamento de um filme, qualquer coisa, eu fico lá lendo os comentários, daqui a pouco já nem faz mais sentido o que era originalmente o assunto, porque eu já tô parte do assunto com a galera. Não participo, mas fico lá assim pensando, por que a pessoa falou isso ou falou aquilo, e fico viajando nos comentários ali. Acho que a minha viagem é mais essa. Não, então, eu tenho uma dificuldade enorme de concentração, e não é modo de dizer, tá? Tem CID tudo, diagnosticado, real oficial. Então, qualquer buraco que você imaginar da internet, eu já caí, né? E o que eu acho mais complicado, não sei se é mais, mas me parece complicado no meu caso, é esse fato de a gente trabalhar com o digital também, é que a gente cai num buraco, eu não só assisto, às vezes eu começo a produzir coisas que são inúteis porque eu cheguei num lugar que me interessou. Então, recentemente eu estava cheia de trabalho, corrida pra caramba, e de repente estou eu recortando o Baby Yoda no meu Photoshop. E eu certamente comecei meu dia devendo um monte de serviço e procurando umas coisas importantes pra minha mãe, e no final eu tava recortando o Baby Yoda no Photoshop. Só que eu não consigo parar no meio, aí eu vou até o final, ainda faz frame a frame, ligo pro Cadu, peço ajuda pra fazer metade do serviço. Fizemos um filtro de Baby Yoda, já está disponível no nosso Instagram, Paquete Quer, tá, gente? Catim! E aí agora eu voltei pro meu trabalho depois. Coisa linda. Nesse nível. E desculpa aos clientes. Desculpa os clientes que me esperaram, mas era fim de semana, eu tava fazendo hora extra. Mas que forma muito boa pra fazer. Mas era o Baby Yoda, justificado. Justificadíssimo. Demais. Bom, próxima pergunta da Alissa. Então, aproveitando que a gente tem vários blogueiros de viagem aqui, vocês têm algum hack ou vocês usam tecnologia para facilitar as viagens de vocês? Alguma coisa que vocês podem compartilhar aí com quem tá ouvindo? Eu uso a planilha Excel. É algo que me facilita bastante. Sério, a gente faz um planejamento em que a gente coloca, né, na coluna os dias de viagem e nas linhas as horas e vai pintando a cada célula de acordo com o que vai acontecer, qual cidade que a gente vai estar, se a gente vai estar em trânsito, se vai estar no avião, se vai estar no carro. Então você consegue de uma maneira única e visual ver quanto tempo que você vai ter em cada lugar e quanto tempo que você vai ter deslocamento. Porque isso é algo que muita gente, quando faz um roteiro, acaba esquecendo, né? Que você tem o tempo de viagem, você tem descanso, você tem um tempo que você vai dormir. Então eu acho que você usar, no meu caso, eu uso a planilha Excel, você ter essa maneira visual de enxergar o seu roteiro, não só numa lista, por exemplo, é uma maneira bem legal de você saber se o seu roteiro é factível e se você não vai ter nenhum risco de perrengue ou de correria no final das contas. Deixa aqui o seu e-mail e receba já essa incrível planilha. Você tá pensando isso também? Eu gosto bastante do My Maps, do Google,
Enfim, gosto daquela coisa de criar, né? Você pode criar camadas diferentes e cada camada ser configurada para mostrar os pontos que você destacou no mapa de uma forma diferente. Então você pode pôr ícones individuais, cores diferentes para cada um deles, pode fazer uma lista numérica com os 10 pontos que você quer visitar em uma certa cidade e tal. Eu acho bem legal a interface. Você também tem como selecionar tipos diferentes de mapa, né? Se vai ser um mapa do relevo, um mapa mais detalhado com as ruas e assim por diante. Acho que essa é a minha dica. Eu pensei em falar, sei lá, alguma coisa que eu não vejo muita gente usando, ainda que eu não acho super difícil de adquirir. Eu gosto de viajar muito com o nosso hub de USB, que é aquele dispositivo que tem várias portinhas USB que dá para carregar, né, uns 5 dispositivos ao mesmo tempo e tal, sendo que só um fio vai para a parede, né? Então eu acho legal porque a gente leva só aquilo para carregar todos os nossos dispositivos e além disso, quando você tem só um fio na parede, só precisa de um adaptador de tomadas quando você vai para o exterior também. Então, assim, só dizendo que eu não vejo muita gente tendo isso e acho que é uma coisa a se pensar. Verdade, seria bem útil isso. Muito bom mesmo. Pra mim, falar de tecnologia e viagem, eu só consigo pensar, quer dizer, penso em várias outras coisas, mas Google Maps pra mim, número 1, assim, ó, não consigo imaginar, mas eu também sou mais nova, né, aqui do grupo. Desculpa, Opa, gente. Opa! Tem que jogar na cara Foi mesmo. mal aí, já existia isso quando eu comecei a viajar, ok? Desculpa. Não consigo imaginar viajar sem Google Maps, usar pra tudo, como chegar, qual ônibus pegar, qual lado que linha do metrô pegar, tudo Google Maps. Montar o roteiro, abro no Google Maps e vou vendo se é viável, se dá pra chegar, se dá pra ir a pé. Sempre dá pra ir a pé. E vou indo, assim, todo o meu roteiro, todo o meu dia da minha viagem gira em torno do Google Maps. Mostra pra ela o guia 4 rodas, Edson. Nossa. Tipo, um guia impresso, meu Deus, o que é isso? Saudades. Ou não, né? Aproveita, Cadu. Você faz a pergunta agora. Beleza. Qual app ou tecnologia dos jovens da geração Z que vocês não entendem ou nem querem tentar entender? Eu queria só comentar que achei essa pergunta sua cara, sabe? O cara que não aderiu nem ao Facebook, imagina se ele que vai entender ou tá disposto a entender os jovens de hoje. Não, eu dei sorte que eu vou ser o último a responder, então eu posso colar, fazer um Copiar, que mix. você não sabe nem o que eles estão fazendo. Exatamente. Eu tô na geração A ainda, então imagina. Então, mas é pior que assim, eu não sei se tem uma coisa que pra mim que eu me sinto assim. Eu acho que eu tenho só uma preguiça de alguns videogames que viram modinha. É que podia ser modinha entre velhos ou jovens, eu ia ter preguiça do mesmo jeito. Mas assim, eu tive preguiça do Minecraft, eu tive preguiça do Free Fire, agora eu tenho preguiça do Fortnite e assim vai continuar acontecendo. É o máximo que eu me lembro. Olha, eu não sei se eu consigo pensar. Não, um app eu consigo. TikTok. Gente, o estilo do vídeo é tão louco pra mim, eu não consigo entender o sentido disso. E eu baixei o app e até as notificações eram tão estranhas que eu desinstalei porque eu fiquei com medo do app, assim, eu vou ser sincera, eu não consegui entender, as notificações eram estranhas, eu desinstalei, nunca olhei pra trás, eu tenho um pouco de medo de TikTok, pra ser sincera. Ô Edson, vamos te vingar agora, né? Ai, mas parece que ela era tão novinha, né? Ia gostar do TikTok e tal. Gente, não. Eu ia responder TikTok também, mas a Viviane, cara, ela se viciou nesse negócio. Ela fica o tempo todo que ela pode, ela pega esse TikTok. Então eu passei a entender um pouco como que funciona a visão do usuário do TikTok. Mas, cara, eu não consigo entender como que é a criação. Assim, qual que é a diferença de eu criar um vídeo pro TikTok e conseguir, né, atrair as pessoas que querem lá ver, de criar um vídeo pro Stories ou assim por diante, né? Então esse é um ponto que talvez eu responderia. E acho que tem uma outra coisa que eu nunca quis entender, que são esses chans da vida, sabe? Esses fóruns que tem regras e um submundo próprio que você vai se enfiando. Eu acho que é algo que eu nunca entendi exatamente a diferença de um chan para um fórum de discussão e também nunca busquei muito para saber exatamente o que é isso. Não, a gente nunca nem ouviu falar não, Edson. A gente não sabe o que é isso não. Essa história que você está contando ali, não sei o que é isso não, cara. Não me compromete não. A primeira regra do chan é não falar sobre o chan. Essa é a segunda. A primeira é não entrar mesmo. Eu acho que eu sou um pouco antissocial em relação
aos recursos digitais, à interação digital, assim. Então é muito comum certas pessoas, sabe, que estão aqui presentes, que eu não vou citar nomes, me mostrarem uma coisa assim super engraçada, achando um hilário e todo mundo na rede social tá se divertindo, aí eu olho assim, dou meia risada, tipo, não entendi. Então, mais do que uma tecnologia ou um app e tal, eu acho que eu não peguei muito a lógica da coisa, assim, sabe, da interação, enfim, de criar stickers, de compartilhar, de fazer os memes e assim por diante. Para. Não entendeu criar sticker? Aí não, aí a gente vai ter um problema muito sério. Fala mal de mim, mas não fala mal dos meus stickers, não. Olivia, você ainda reclama de mim, de que eu não rio das suas piadas aqui no podcast? Que absurdo. Pois é, Cadu faz bullying com os stickers, olha só, gente. Não, nunca paguei nenhum. Também nunca salvou nenhum. Nunca salvou também. Tá, então eu vou perguntar agora, tá? Pra acabar esse assunto logo. Uma tecnologia que você adoraria que já tivesse sido inventada, mas ainda não foi. Gente, uma coisa que... Bem, primeiro teletransporte, né? Porque a gente é blogueiro de viagem, quer estar em todo lugar e seria muito mais barato viajar com teletransporte. Mas uma resposta não tão convencional. Se tem aqueles momentos que vocês estão com fome, mas vocês não sabem exatamente o que vocês querem, então vocês estão tipo, ai, não sei, mas estou com muita fome, mas não sei. Eu queria uma máquina que simplesmente aparecesse com essa comida que eu quero, que eu não sei o que é, assim, na minha frente. Simplesmente isso, sabe? Sei que não é um negócio assim muito da tecnologia, mas isso ia fazer quase todas as minhas noites, porque eu tô sempre nesse humor. Quero comer algo, não sei o que, e aí fico com mal-humorada e com fome. Gente, se a gente acreditasse em signo, eu perguntaria qual signo você é, sabe? Não é touro. Eu sei que parece, mas não sou taurina, é Áries. A pessoa fala assim, gente, não vou pedir teletransporte não, que é muito óbvio, eu quero teletransportar comida. É a convivência com os taurinos. E esse pedido é bom, que resolve a gula e a fome no mundo, aliás, né? Nossa. Viu, meu Deus, olha só. Visionária. Acho que por esse caminho aí, mais chance de você conseguir incentivo, sabe? Então, Alice. Crowdfunding, de repente. Nossa, cara, que pergunta mais difícil essa. Né, porque o mais fácil é a gente responder o que a Alissa fez, né? Falar de teleporte, falar essas coisas. Só que ao mesmo tempo eu gosto do trajeto, sabe? Eu gosto desse tempo. Ah, mas tem limite. Você gosta do trajeto de avião fechado? Não é possível. Ah, eu não acho ruim, porque eu tô ali assistindo um vídeo, assistindo um filme. Eu não gosto de trânsito. Alguma coisa que eliminasse trânsito. Acho que seria isso. Alguma coisa que eliminasse o trânsito. É o que eu mais odeio, assim, eu acho. O avião, fechado no avião, não vejo problema, mas trânsito é algo que realmente me incomoda. No meu caso, eu acho que seria algum tipo de roupa, algum equipamento, não sei direito definir, que permitisse a gente sobreviver em qualquer meio. Então, assim, a gente poderia voar, a gente poderia ir embaixo d'água, a gente poderia estar em qualquer ambiente e respirar normalmente, enfim, viver naquele ambiente. Voar deve ser muito legal, sem ser no avião. Fala sério. Eu acho que meu voto pra voar é um voto melhor do que o voto de ficar no avião 11 horas vendo vídeo. Aliás, não, eu nem tinha resposta pra isso, agora eu tenho uma resposta que é pra bater o pé diante do Edson, que é isso que dá a pessoa viajar de primeira classe, que ele não sente problema em viajar no avião. Gente, minhas pernas doem de estar naquele avião por 11 horas. Dobradas ali, não é possível que alguém ache isso confortável. Enfim, eu não sei. Eu não falei que é confortável, eu falei só que eu não me incomodo tanto, são duas coisas diferentes. Não é possível, deve reservar 2 cadeiras, alguma coisa você faz, não é possível. Mas eu não ia falar teletransporte, eu não tinha lembrado, mas eu tava pensando nessa coisa de ser mais rápido, mas é que eu fico pensando assim, de maneira bem prática mesmo, pragmática, eu fico pensando, enquanto estou no avião, sabe, Edson, eu fico pensando se no futuro eles vão ser um pouquinho mais rápidos, sei lá, qual a tecnologia do próximo avião, se aumenta em quantos % a velocidade, eu fico sonhando, será que algum dia vai ser menos horas, entendeu? Tipo isso, essa coisa de cruzar oceano mesmo que eu tô falando, né? Realmente aquelas trajetos aqui dentro de país e tal, não ligo tanto, mas a coisa do avião muitas horas assim, eu acho um pouco chato. Deixa eu roubar e responder mais uma. Eu acho que um tradutor universal automático, sabe, do tipo, todo mundo entendeu o que todo mundo fala, que todo mundo escreve, acho que seria uma tecnologia interessante. Mas isso não acontece nem no mesmo idioma. Ah, tá. Né? Verdade. Um tradutor que traduzisse a linguagem dos jovens. Nossa.
Mas acho que essa seria uma tecnologia interessante. Mas essa acho que é verdade. Acho que a gente tá mais próximo dessa de qualquer outra que a gente citou aqui. É verdade. É verdade. Se vocês pudessem escolher qualquer item de tecnologia para ganhar neste Natal, qual seria? Eu me daria um iPod... Um iPod, ó. Eu, velho. Olha ele voltando. Um iTouch. Um iPad Pro, aquele que tem canetinha, sabe? Porque eu tenho bastante vontade de fazer uns cursos de desenho digital usando o iPad. Deve ser bem interessante. E o meu iPad, ele já tem uns 7 anos de vida. Ele funciona, não tem problema, mas acho que já tá na hora de eu trocar ele. Eu acho que pediria pro Papai Noel uma bicicleta elétrica dobrável ou um patinete elétrico, desses bem legais, e deixaria o Edson dar uma volta, porque eu sei que ele gosta. Daqueles bem dos Faria Limers. Tipo isso. Ai, ai. O que eu gostaria? Acho que eu já falei disso hoje, eu acho que eu gostaria de um Apple Watch, porque eu acho que é um presente bom é esse tipo de presente, né? Aquele que você tem vontade de ter, mas não é exatamente útil, na verdade é meio inútil, então você talvez nunca crie coragem de se dar. É aquele que você não quer gastar o seu dinheiro. Isso, exatamente, mas pô, se vier de graça, né? Viu, Cadu? Então... Aquela indireta, pouco direta. Eu tô achando que é melhor pedir pra um dos dois, porque esse meu dinheiro vai sair do seu bolso, pelo jeito. Olha, eu acho que eu só trocaria para um iPhone mais novo, que o meu já tá bem antigo. Um com uma câmera super boa para eu também poder aposentar a câmera, não ter que levar mais ela. Acho que seria isso só. E para presentear alguém, tem algum dispositivo que vocês consideram um bom presente? Eu tenho, com certeza, depois de várias deixas hoje, eu compraria umas smartwatch, com certeza. Afinal, gente, é uma coisa tão interessante, né, então, enfim, que eu não daria pra mim mesmo, mas que eu daria pra outra pessoa, se a pessoa quisesse muito usar essa tecnologia. Ai, adoro quando dá certo. Então, vou falar a minha agora. Então, uma coisa agora, sério, uma coisa... Desculpa, você respondeu, Cadu, ou quer continuar? Eu fui já. Não, é isso mesmo. Inclusive, olha pra cá, olha o que eu tenho aqui, ó. Nossa! Bom, não, vamos lá, vou responder, vou falar a minha parte. Então, eu fico namorando aquele dispositivo chamado Portal do Facebook, sabe? Uhum. Nem fala assim, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eles lançaram, né? Não sei se todo mundo tá ouvindo já viu, eles lançaram um dispositivo de videoconferência que tem Alexa integrado, se não me engano, e que fica parecendo um porta-retrato, assim, na estante, né? Mas ele recebe chamadas. Então, eu achei que deve ser algo legal de ter numa casa com crianças ou com idosos, né? A gente poder ligar a qualquer momento ali, porque não depende dessa pessoa ter um celular ou saber atender um Skype, por exemplo. Então ele acaba funcionando como um telefone fixo, ele fica paradinho ali na estante, mas ele é uma videoconferência que dá muito mais sensação de presença e realidade, né? E eu adoraria fazer isso com a minha sobrinha, com mais frequência, por exemplo. Então eu acho que eu daria esse presente pra alguém da minha família, com certeza. Que fofo. Eu acho que esse seria um presente incrível. Se eu pudesse, eu daria um Kindle pra todo mundo, pra incentivar as pessoas a lerem. Mas não adianta porque, né, a pessoa não vai ler, tem que dar um Kindle já com os livros e com a tela super boa pra te mostrar, olha, não reflete a luz. Mas, na verdade, assim, um presente mais barato que eu poderia realmente dar, né, porque o dinheiro aqui tá curto, com certeza seria uma bateria extra que realmente funciona e não vai parar de carregar depois de 2 usadas, sabe? Uhum. Porque daí a pessoa tá lá, não pude te responder ontem porque morreu minha bateria, só carreguei hoje. E eu acho isso, assim, muito chato. Então acho que eu apresentaria baterias extras pra ninguém passar por isso, todo mundo responder rápido. A Alissa vai dar bateria extra junto com o aplicativo que já confere como tá a bateria da pessoa, né, à distância. Claro, pra eu ficar monitorando se a pessoa tá me ignorando ou se morreu mesmo, sabe? Você que tá ouvindo a gente aí já sabe que é pra você, né? Senti que teve uma indireta aí, alguém não responde com essa desculpa repetida, então não vai ter mais essa desculpa, hein? Amém. Obrigada. Traduziu o que eu queria dizer, mas não podia. Então, a gente vai dar um Nintendo Switch pra Olivia. Achei que era eu, gente. Por um segundo eu ouvi Lívia, gente. Meu Deus, quase caí da cadeira. Não, mas eu acho que, falando especificamente, a gente vai dar um Nintendo Switch pra Olivia. Até porque a gente acha que já tá na hora dela ter um videogame nosso. Quer dizer, um videogame dela. Ia perguntar também. Tudo bem. Você vai se divertir bastante jogar um Mario. Você agora, Cadu, qual pergunta que você manda pra gente? Já que estamos falando de festas de fim de ano, temos que pensar também
sobre como ficar longe dos dispositivos. E na hora de relaxar, então, vocês têm algum método que vocês usam para se desconectar ou não tem jeito de desconectar nunca? Eu não me desconecto nunca. Próximo. É tipo o Bradesco, né? É. Mas não citamos marcas. Banco 30 horas, né? É verdade, gente, não consigo, não tô fazendo doce, não. Mas eu também não ligo pra isso, acho que tem coisas que são legais de digitar, tipo assistir série, né? Tipo, fazer uns stories que você tá curtindo fazer e tal. Fazer uns stories que você tá curtindo fazer, não é mesmo? É desconectar agora? Gente, alguém critica aí, por favor. Não, ao contrário, eu falei que eu não desconecto e eu não acho isso um problema, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Tipo, eu acho que tem muitas histórias que eu curto fazer, eu não faço por obrigação. Então, algumas coisas eu vou fazer ainda de me divertindo. E como eu falei, assistir uma série e tal, então não tenho dica nenhuma, né, de desconexão total. Eu tenho de tirar a notificação do celular e tal, pra você não passar o dia inteiro desesperado. Mas assim, pra fim de ano eu vou ficar sem, não vou ficar, não. Olha, pra desconectar, o máximo que eu faço é que eu configurei meu celular para as redes sociais, eu só consegui abrir depois das 10 da manhã. Então eu consigo sair da minha cama sem passar 1 hora olhando o Instagram antes de começar o dia. Olha, isso é muito bom. Nossa, eu achei ótimo. Todo dia eu me odeio quando eu faço isso. Eu acordo e eu penso, por quê, meu Deus? Por quê? Mas aí funciona. Mas aí quando eu tento relaxar, eu ainda tô no celular, porque daí eu uso Headspace pra meditar, mas ainda é no celular. Ou eu uso o Kindle pra ficar lendo, que, assim, né, não uso internet, então é quase desconectar, mas ainda é um dispositivo eletrônico, né? Mas é isso, assim, ó, fora isso, esse é o mais perto de desconectar que eu chego. Eu não tenho muito problema em me desconectar, não, viu? Eu consigo, por exemplo, pegar um dia de viagem, ficar o dia inteiro sem internet, só com o celular pra usar foto, sem acesso a dados, nada. Não sei. Eu acho que, falando especificamente de férias, assim, eu não teria muito problema de ficar longe de aparelho eletrônico e de internet, não. Eu gosto de desenhar, não tenho feito muito ultimamente, mas até mesmo, sei lá, numa viagem, por exemplo, muitas vezes, em vez de ficar lá acessando algum site, alguma coisa assim, pego um bloquinho, um papel que tiver e fico lá fazendo um desenho engraçado, um personagem, alguma coisa assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer e queria fazer mais. E acho que é isso. E também essa coisa de usar o celular para tirar foto de flores. Quem acompanha a gente lá no Instagram já deve ter visto algumas vezes. É algo que eu gosto de fazer também. Curto aquele momento de olhar de vários ângulos, fico lá reparando e tal. Também gosto disso. Bem, então, última pergunta de hoje. De qual cenário vocês acham que nós estamos mais perto? Letra A, carros voadores. Letra B, a colonização de Marte. Letra C, máquinas tomando o controle e extinguindo a raça humana. Nossa, eu vou dizer carros voadores, porque né, já tem o projeto de carro dirigindo sozinho, e eu imagino que carros voadores esteja ali próximo, né? Porque os outros parecem... A letra B parece bem longe, e a letra C eu espero que esteja bem longe, pelo menos. Então... Eu acho de carros tomando controle, extinguindo a raça humana e viajando pra Marte. Olha. Das três, acho que a C, acho que é mais próxima, né? A gente ia acabar passando a índole humana pras máquinas e as máquinas matando a gente de vez. Eu acho que eu vou mais por esse caminho também. Eu não visualizo hoje ainda uma coisa assim de destruição violenta, sabe? Tipo, robôs atirando nas pessoas e tal, não visualizo muito isso. Mas já tem várias coisas que a gente não consegue diferenciar se quem produziu foi um humano ou um robô. E aí, né, isso envolve informações, decisões, enfim, as coisas vão acontecendo e eu acho que, de certa forma, isso dita um pouco o rumo da humanidade, assim, acho que já acontece um pouco. Olha, eu não sei se as máquinas estão perto de tomar o controle, mas eu tenho a sensação que em breve a raça humana se extinguirá e sobrarão apenas influencers, ex-BBBs e vendedores de Inodê. Opa! E nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Mas não só o fim do episódio, também o fim do ano, né? E por isso, nós voltamos agora só lá pela segunda quinzena de janeiro. E eu quero aproveitar para avisar a todos que nós recebemos muitas mensagens e perguntas nas últimas semanas,
mas não dava para encaixar tudo nesse episódio de hoje. Por isso, se você nos mandou alguma mensagem e está sem resposta ainda, aguenta firme aí que em janeiro a gente responde tudinho. Para você que também quer participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar a mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E aproveite o espírito natalino, né? E mostre nosso perfil em uma das redes aí para um amigo, né? Convence ele a seguir a gente, ajude esse projeto a continuar existindo. E não podemos esquecer de agradecer aos nossos convidados de hoje, que foram tão gentis e pacientes em embarcar nessa ideia maluca da gente aqui. Pois é, muito obrigado, Alissa. Deixa aí seus contatos nas redes para quem quiser te encontrar. Bem, todas as minhas redes são @AlissaPradoBlog, Instagram, Facebook, Pinterest. E se você quiser aprender a letra de todas as músicas da Britney Spears, meu Twitter é Alissa Prado só, sem o blog. Ô, Olivia, eu posso pedir o contato do Cadu? Ô, Cadu, obrigado também pela presença. Deixa seus contatos aí também para quem quer te seguir. Primeiro, obrigado a vocês e parabéns pelo projeto. O meu contato exclusivo, que só eu tenho acesso, principalmente através do e-mail livia@masaprodquero.com.br. E se vocês quiserem também saber tudo sobre as principais danças e músicas do ABBA, podem perguntar para a Lívia diretamente, nem precisa mencionar meu nome. Acabou? Não vai fazer um jabá, tipo assim, né? Lá no Instagram, mas pra que te quero, uma coisa assim? Poxa! Tá bom. Acho que é isso. Então é isso, nós voltamos no ano que vem. Se o Trello nos lembrar, né? Um abraço, pessoal, até a próxima. Beijo, pessoal! Beijo. Beijo. Tchau, feliz ano novo, feliz Natal pra quem é de Natal. Tchau. Ho, ho, ho. Free your mind.